Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo, eu sou contador e tenho a certificação CPA 20. Sejam muito bem-vindos ao canal Estuda Grana. Taxa Selic alta, fundos imobiliários caindo. Qual é a relação? Quando investir em fundos imobiliários? Eu vou responder essa e outras perguntas nesse vídeo. Vem comigo! Mas antes, se inscreva no canal e dá um like no vídeo para receber mais conteúdos como esse. Pessoal, vou estar falando aqui de um assunto que ninguém fala para vocês, tá? A relação aqui da taxa Selic e comprar ou não fundos imobiliários. Vou fazer uma análise rápida aqui para vocês entenderem a estratégia aqui para comprar fundos imobiliários, para vender fundos imobiliários. Você tem que saber o racional por trás e saber por que você está comprando e por que você está vendendo. Então, a taxa Selic, né, ou seja, tem esse gráfico aqui do Banco Central, dá para vocês verem aqui a relação aqui, ó, que a taxa Selic, ela estava alta aqui em maio de 2016, aqui depois foi caindo em outubro, foi caindo aqui para 2017, aqui, parou aqui em 2018 de cair, ficou estável e caiu mais. Então vocês vão ver aqui, toda essa relação aqui da queda da taxa Selic está diretamente ligado no aumento do preço, ou seja, da cota dos fundos imobiliários. E da mesma forma, quando a taxa Selic caiu aqui no patamar aqui de 2%, vou mostrar para vocês aqui que nos fundos imobiliários continuaram aqui nesse período aqui os preços, né, mais altos, né, que os fundos imobiliários aqui, quando estava nessa tendência de baixa, que os preços dos fundos imobiliários ficaram bem altos. E depois, quando começou aqui a subir a taxa Selic, vocês vão ver claramente no gráfico que a cota, né, o preço reais por cota dos fundos imobiliários caíram. Então, assim, sempre que vocês for comprar fundo imobiliário, tem que estar bem atento à questão da taxa Selic. Por quê? Qual que é o racional por trás? Se a pessoa fala assim, olha, para que eu vou correr risco, né, em renda variável, se a renda fixa está pagando um preço alto? Então, aqui estava pagando um preço altíssimo, a taxa Selic. Então, não era o momento. Agora, quando ela começou a cair, quando a taxa Selic começou a cair, você pode observar que as cotas de fundo imobiliário começaram a aumentar. Da mesma forma, agora que está começando a subir a taxa Selic, né, que já está agora no patamar bem alto, mas ainda com previsão de subir mais, vocês vão ver que a cota caiu. Então, sem mais enrolação, aqui eu vou começar aqui mostrando para vocês o IFIX, né? O IFIX é como se fosse o Ibovespa para ação. O Ibovespa, ele mostra essa relação assim das ações, né? Já no IFIX, já em relação aos fundos, né? Igual, por exemplo, o fundo imobiliário aqui que tem o maior percentual dentro do IFIX é esse aqui, ó, KNIP11, que é o Kinea. Esse fundo imobiliário aqui ele tem quase 7% do IFIX. Então eu peguei aqui, baseado no IFIX, os principais fundos imobiliários, para vocês verem o que está acontecendo aqui e entender essa relação da taxa Selic com os fundos imobiliários. Então vamos lá aqui, ó. Vamos começar a desenhar aqui, ó. Se a gente for ver aqui em julho, aqui, ó, julho de 2017, ou seja, 5 anos atrás aí, você vê que a Selic já estava em tendência de queda, o mercado estava todo olhando para a Selic, vendo que tinha essa tendência de queda. Então, se a gente for pegar o primeiro aqui que tem mais participação, que é o Kinea, né? Que é o KNIP11. Olha para vocês verem aqui a relação dele há 5 anos atrás. A gente vê aqui que ele está justamente, ela estava caindo, a taxa Selic, ela julho de 2017, e ela vai aqui alta lá, até assim, início de 2020. Então você vê que a taxa Selic é exatamente o que está acontecendo. Ó. Se você pega aqui 17, ó, julho de 17, ela vai caindo, caindo, caindo. Então você vê aqui que no início de 2020, né, você vê que ela está nessa tendência de queda. E aqui é justamente o que esse fundo, né, de investimento mostra. Que ele começou baixo e ele vai subindo. Ou seja, a taxa Selic vai caindo, ele vai subindo. Aí teve episódio, né,
março, todo mundo já sabe, né? Todo mundo teve que usar máscara. E depois, né, que começou a estabilizar, ele continuou aqui numa média aqui, crescente, mas você pode observar aqui, quando chegou aqui em março, abril, ele já começou em tendência de queda. Por que ele começou essa tendência de queda? Se a gente ir lá na taxa Selic, olha o que acontece aqui na taxa Selic. É justamente, que abril, março aqui, ó, é que ela começa, 2020 ela começa a subir. Então, entre aqui, ó, abril, março aqui, 2021, que ela começa a subir, é justamente o que acontece aqui, ó. Abril, março aqui de 2021, é justamente a cota caindo, ó, a cota do fundo imobiliário caindo e a Selic subindo. Então, pessoal, sempre que for investir em fundo imobiliário, tem que olhar essa questão da taxa Selic, tá, pessoal? A taxa Selic, assim, é uma estratégia, né, uma decisão. Você tem que fazer essa análise para ter a decisão se você vai comprar ou não um fundo imobiliário. Isso é muito importante, tá, pessoal? E aí, para ilustrar, eu peguei outros fundos aqui e também vocês vão ver a mesma coisa. Eles sempre estão com essa ideia. A taxa Selic, ela cai, depois a taxa Selic sobe. E o que a gente vê no movimento imobiliário é justamente o contrário. Se a taxa Selic aqui está caindo, o fundo imobiliário vai estar subindo. Se a taxa Selic está subindo, o fundo imobiliário vai estar caindo. Então vamos pegar esse outro aqui para a gente ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, os últimos 5 anos. Se você pegar os últimos 5 anos, olha lá, o que acontece? Ela tem, lá, tá vendo? A taxa Selic lá em julho estava caindo, e o que acontece com o fundo imobiliário? Ele está subindo. Teve o evento aqui que todo mundo teve que usar máscara, mas se você observar, quando estabilizou e começou a chegar aqui em fevereiro, março, abril aqui de 2021, a taxa Selic começou a subir, e o que acontece com o fundo? A cota começa a cair. Isso aqui é mais um fundo aqui para vocês verem de exemplo. Vamos pegar um terceiro aqui para ilustrar. O objetivo aqui é ilustrar bem isso que eu estou falando, para vocês entenderem que isso não é uma estratégia na base do achismo. É com gráficos, é com fatos. A gente pode pegar aqui a mesma coisa. 5 anos, né? Retroagindo 5 anos. Você pega aqui 2017. Mesma coisa, a gente tem essa ideia que ele começa baixo, termina aqui alto, porque a Selic chegou nos patamares baixos, né? Aqui em torno de janeiro, fevereiro, vamos lá conferir? Olha lá, tá vendo? Já começou aqui a janeiro, fevereiro aqui, ó, já começou a ficar baixo, né? Bem perto aqui do final da queda. E é isso que a gente vê aqui. Depois a gente tem aqui, ele mantém uma certa estabilidade. Aí quando nós chegamos aqui em abril de 2021, ele cai. E a Selic, ela começa aqui, ela sobe. Então, vamos pegar mais outro fundo aqui, ó. Esse fundo imobiliário aqui, ó. Mesma coisa, a gente pegar aqui, ó, 5 anos para trás. O que acontece? Ele está num patamar aqui, 2017, ele vai subindo. Tem o evento de março de 2020, todo mundo usando máscara. Aí depois ele estabiliza. Aí quando chega aqui abril de 2021, ele cai. Por que ele cai? Mesma coisa, pessoal. A Selic começa a subir aqui em março de 2021. Vamos pro próximo aqui, ó. Esse fundo imobiliário aqui também é um fundo imobiliário bem importante, né? No IFIX, ele tem um percentual bem relevante no IFIX. E ele também consegue a mesma lógica. Você pega em 5 anos para trás, está aqui num patamar, aí ele vai e sobe bastante, justamente porque a Selic está nessa tendência de baixa, né? Tendência não, está caindo efetivamente, a Selic está caindo, e ele continua, né? E ele vai só porque a Selic está caindo, e depois a gente observa que ele mantém uma estabilidade aqui, e quando dá em torno aqui de abril de 2021 aqui, ele começa a cair. Se a gente for ver aqui no patamar aqui dos últimos, né, 12 meses, que é justamente quando a Selic começa a mostrar essa questão de queda, você vê que ele mostra que a taxa Selic começa a subir, aí ele mostra que o valor aqui da cota começa a cair.
Então, assim, é sempre assim, tá, pessoal? Vamos ver aqui, ó, outro fundo imobiliário aqui importante. A gente pode ver que também é a mesma coisa. Vamos lá para a nossa análise, né? Os últimos 5 anos ele começa aqui, baixa, Selic vai caindo, ele sobe, estabiliza, Selic começa a subir aqui em março de 2021 e quando a Selic vai subindo, o preço da cota vai caindo. Então, mais uma vez, essa relação aí Selic, fundo imobiliário. Vamos agora para o próximo aqui, ó. Tá carregando a tela. O próximo fundo imobiliário, que também é bem importante. Vamos pegar os últimos 5 anos aqui. Os últimos 5 anos, tá vendo? Começa abaixo. Aí, ou seja, a Selic começa a cair aqui, né? Julho de 2017. Aí a Selic vai caindo e o fundo imobiliário vai subindo. Aí depois ele mantém uma certa estabilidade, mas aí quando chega aqui em março de 2021, observa que há essa queda aqui também relacionada à taxa Selic. Então, pessoal, acho que eu espero aí, nesse primeiro momento, ter dado essa orientação, que você comprar um fundo imobiliário, né, com a Selic baixa, é um dos piores momentos, porque se a Selic está baixa, provavelmente todo mundo está vendo isso e todo mundo está comprando, né? O fundo imobiliário está se valorizando e aí o que acontece? Muita gente começa a entrar em fundo imobiliário quando a Selic está baixa, ou seja, é quando a maioria dos fundos imobiliários está no seu pico, né, de preço. A gente pode observar aqui que é justamente aqui, ele está no pico, é justamente quando a pessoa começa a entrar no fundo imobiliário, a Selic está baixa, o fundo imobiliário está no maior preço e a pessoa acha, né, que está fazendo vantagem, mas a estratégia é justamente ao contrário. A Selic baixa, o fundo imobiliário está com valor alto, então não é a hora de comprar. E quando a Selic está alta, né, aí a gente começa a ver o valor, né, da cota fundo imobiliário mais baixo, aí já é a hora de começar a estudar para ver se vai comprar ou não. Aí para tentar ilustrar ainda mais, eu fiz um exemplo aqui no Excel, onde eu mostro exatamente o que eu tentei mostrar no gráfico ali, ó. O que acontece? Eu estou colocando aqui como primeiro aqui esse cenário de Selic baixa. Então a gente está dando um exemplo aqui, peguei um número aleatório só para exemplificar, uma cota de R$100, né? A gente tem uma cota do fundo, ela vale para R$100. Então pega um provento aí em torno de 9% ao ano, né? Então vai te pagar, se você tem uma cota de 100, ele vai pagar R$9 no ano, né? Porque é 9% ao ano. Então a gente vê o seguinte, que como a Selic está baixa, o mercado está aquecido, o fundo imobiliário tá super valorizado, a Selic está baixa, né, ou seja, proporcionando essa questão de mercado aquecido. Então esse momento aqui não é o momento de comprar. Isso aqui é o momento, se você tem fundo, é o momento de vender. Você tem que, é um momento de venda, esse momento aqui, não é um momento de compra. E está entrando na Selic alta. Então, o que a gente vai ver lá, mais para o final dessa Selic alta, o que a gente vai ver? Porque a Selic chega um ponto que ela para, né, de subir, ela estabiliza, às vezes ela pode cair, né, ou às vezes ela pode subir também, mas o que acontece na prática é que ela vai subindo, até que ela para um pouco, aí a inflação começa a cessar, enfim, aí depois a taxa Selic vai começando a cair, porque já não tem essa necessidade do controle da inflação, uma vez que a inflação começa a cair. Mas ela se mantém alta por algum tempo. Então, o que acontece? O que a gente observa? Quando a Selic está alta, uma cota de fundo imobiliário, às vezes que era R$100, ela pode cair para, sei lá, 90, 60, 80, né? Enfim, não tem um valor. Mas colocando aqui uma diferença, uma queda aqui expressiva na cota, porque houve uma alta, né, expressiva na taxa Selic, o que a gente observa? Que a pessoa vai perder, né? A pessoa comprou aqui na alta, vai perder às vezes 40% do patrimônio dela aqui, porque a taxa a cota vai cair o valor. Aí pode ser 30%, pode ser 20%, a gente não se sabe, né? Quanto pode cair, mas só para você entender que eu coloquei uma queda aqui de 40%, então a pessoa perde 40% do patrimônio investido aqui em fundo imobiliário. O provento ele tende a manter-se semelhante, né? Porque o aluguel, alguma coisa que pode ser que continue igual, ou até caia, eu coloquei no exemplo aqui caindo, mas você olha que o percentual, você fala, o percentual está aumentando, mas isso aqui é uma coisa que vai te enganar. Por quê? Quando você comprou ao preço do 100, né?
Então, se você compra o preço do 100, e aí, ou seja, estava ganhando 9%. E aí, ou seja, a sua cota agora vai valer assim, 60, mas você tem que entender o seguinte, que você pagou 100. Então, esse 13% aqui, ele é em cima dos 60. Ou seja, você está ganhando, se você estivesse ganhando mesmo, você estaria ganhando aqui, vamos colocar 8 aqui, ó, você está ganhando uns 8%. Porque o que você colocou e investiu foi 100 reais. Só que aí o que acontece? Acontece que você começa a ver lá o dividend yield lá, o indicador de percentual, eu estou aumentando, mas ele não está aumentando em relação ao que você pagou, ele está aumentando em relação à cotação do mercado no dia. Então, se a cota agora está 60 reais, vale 13 aqui, pouco mais de 13%. Mas o seu preço que você comprou foi 100, então você não está ganhando os 13%. Você pega aqui 8 em cima de 100, você vai estar ganhando 8%. E a Selic hoje, se a gente for ver, hoje ela está 13,25. Então, como a Selic de 13,25, você está assim, ganhando muito pouco, né? Então, assim, para que você está correndo esse risco aqui em fundo imobiliário, né? Com a taxa Selic subindo, você vai estar ganhando muito mais se você estivesse investindo na própria Selic. Você ganharia em torno aí de 13 alguma coisa, por cento ao ano, bem melhor do que o risco que você está correndo para ganhar. Se a gente colocar esse cenário aqui de 100, ganhando 8, ganha 8%. Então, você está correndo um risco muito maior e não está sendo remunerado pelo esse risco. Então, o fundo imobiliário tem que tomar muito cuidado, tem que saber a hora de entrar, tem que saber a hora de sair. E, igual eu também falo, a taxa Selic ela é um balizador. Ela pode ser usada como uma estratégia para você comprar fundos imobiliários ou não. É lógico que toda estratégia, né, pessoal, tem uma análise por trás, a gente não pode ter só essa análise. A taxa Selic é um dos indicadores, mas aí existe, assim, saber, assim, o fundo, se estão comprando bons imóveis, se é um fundo de papel, se é um fundo de fundo, né? É um fundo de galpão, um fundo de shopping. Então, existem outras análises a ser feitas. Mas uma análise, assim, simples, né? Que a gente pode fazer de uma forma rápida e ver que agora nós estamos vivendo um momento que não é o momento de comprar fundo imobiliário. Por quê? Porque ainda existe uma possibilidade da Selic subir mais ainda. Então vamos lá, que eu também separei aqui uma consulta aqui num site que está falando o seguinte, que a previsão agora de alguns analistas é mais do que 14% ao ano. Vamos lá para essa matéria. Então aqui, pessoal, nós estamos aqui no site da Trademap. Então esse site aqui é bem interessante, olha lá, que os analistas já estão apostando, olha lá, o mercado já aposta em Selic acima de 14. Até onde vai a alta dos juros? Então, assim, ninguém sabe, às vezes, precisar até quando vai a alta dos juros. Atualmente, no relatório Focus, está se falando que vai até 13,75. Mas já tem analistas que estão falando que vai a mais de 14% até o final de dezembro de 2022. Aí o que acontece? É que eles estão fazendo essa análise aqui, lá, está explicando, né, que o Banco Central, né, estende o ciclo de alta da Selic. Atualmente está em 13,25, eu tinha falado anteriormente. Só que aí já tem aqui, ó, o mercado futuro de juros já reflete hoje uma taxa Selic entre 14,25 e 14,50, tá vendo? Então até dezembro. Então, ou seja, nós estamos vendo o seguinte, que a Selic ainda vai subir mais, ela não vai parar nos 13,25. Então, você comprar um fundo imobiliário agora, a ideia, né, uma vez se a taxa Selic realmente subir, aí chegar nesses patamares aqui de 14, né, bem alto, 14,5, o que a gente vai ver lá na frente? A gente vai ver que o fundo imobiliário ainda vai cair mais. Então, ou seja, se você que está comprado em fundo imobiliário está achando que está caindo, né? E o que a gente viu nos gráficos, que a gente mostra que realmente está caindo, mas a tendência é que cai mais, porque a taxa Selic, já está igual fala as reportagens, está com essa tendência aí de subir mais. Então, pessoal, a ideia era essa. Sempre, né? Acompanhe essa variação da taxa Selic. Isso também não vale só para fundos imobiliários, né? Vale para qualquer tipo de investimento que vocês vão fazer, ou em renda fixa, ou renda variável. Então, vocês acompanharam aqui. Então, essa tendência de alta aqui está realmente assim, reduzindo o preço das cotas dos fundos imobiliários. Então, fique atento. Na minha opinião, ainda não é o momento, entendeu, de entrar. A gente teria que esperar formar um platô, né? Igual que formou aqui a partir de outubro, né? Aí começar a formar esse platô, ou seja, mostrando que já chegou no máximo.
Aí o que acontece? O que o Banco Central vai fazer? Ele vai manter, né? Porque isso aqui é como se fosse um remédio para a inflação. Então ele mantém, observa que a inflação realmente caiu, e aí depois o Banco Central vai caindo. Então o que vai acontecer é isso. Aqui, ó, 3,25 ele vai subir, vai chegar um momento aqui que mais pra frente vai se desenhar um platô, e se a inflação realmente ficar controlada, ele pode estar caindo com a taxa Selic. Agora, se ela não for controlada, mesmo que crie um platô, ele pode continuar subindo até que ela fique controlada, mas depois, fatalmente, ela vai caindo porque a inflação vai chegando, enfim, nos índices interessantes que o Banco Central entende que possa fazer essa queda da taxa Selic. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Gostou do vídeo? Por favor, dá um like, indique para os amigos. Ficou alguma dúvida? Conte aqui nos comentários. Muito obrigado e um grande abraço!